Teremos agora o itinerário, criação de mensagens para painéis eletrônicos de LEDs com o Dornelles Tremea. O Dornelles é desenvolvedor pela X3NG e Plone Solutions. É responsável por parte do lado I18N do Plone e contribuidor de vários projetos do Collective. Gamer inveterado, ativista em prol do software livre, viciado em Python Challenge, pai coruja, gaúcho, colorado e apreciador incondicional de novas tecnologias, sanduíches, caipirinhas e de suco de maçã norueguês. Com vocês, o Dornelles. Depois de perder 1 minuto na apresentação, já consumimos 1 minuto, vamos lá. Bom, são 10 slides, mas tem 5, então vamos ter que dar rapidinho. Peraí. Afinal, o que é esse tal de itinerário? Na verdade, ele é simplesmente uma aplicação para a gente editar as mensagens que depois são enviadas para um controladorzinho que fica geralmente num ônibus, vamos dizer assim, para depois ser exibido naqueles painéis que ficam do lado de externo ou do lado interno, ou em alguns casos, tanto interno quanto externo, e dos lados dos ônibus também, do tipo do itinerário. E outra coisa, ele se comunica, vamos dizer assim, com um hardware especialmente desenvolvido para, enfim, gerenciar essas informações, que tem software interno nele feito em assembly, devido vamos dizer assim, às enormes restrições de memória e tamanho, enfim, de várias outras restrições que tem, que fogem do meu escopo. Então, no nosso caso aqui, a aplicação é apenas o lado cliente que gera as mensagens e transmite para esse hardware especial, que depois se comunica com o painel e mostra elas da forma que tem que ser exibida. Esse projetinho começou como hobby. Eu até pensei que não ia cobrar nada do cara, mas depois que ele ficou me cobrando para virar algumas noites e resolver alguns problemas sérios de um dia para o outro, eu comecei a, vamos dizer assim, carcar um pouco. É interessante que, se esse negócio entrar em circulação nas próximas 2 ou 3 semanas, ou até um pouquinho mais, conforme eles estavam comentando, ele já tem um pedido de cerca de 1.000 unidades do aparelhinho e custa cerca de 1.500 vamos dizer assim, cada unidade. Então eles faturam, num mês, rapidinho, assim, R$1,5 milhão de reais só vendendo essa aplicação junto com o hardware em si. E aqui uma pequena observação: se eu tivesse cobrado um percentual sobre isso, em vez de um valor fixo, eu estaria um pouquinho mais faceiro nessa coisa. Ok, em relação a Python, é usado o PyGTK, PySerial e o PyUnity. Por quê? Porque, já falo por quê. Então, uma característica da aplicação é que ela é bastante modularizada. Eu tive que fazer isso, porque senão eu ia ficar louco. As coisas têm que ser o mais separadas possível para uma coisa não interferir na outra. Então temos três pacotes básicos: pacote de painéis, que abstrai toda a lógica dos diferentes tipos de painéis, onde vai o nome, código, enfim, o número de mensagens. Cada painel pode ter, um painel pode ter 10 mensagens, outro pode ter 100, um painel pode ter 100 mensagens com 2 telas por cada mensagem, enfim, esse tipo de configuração. Um outro que define os tipos de modelos, ou seja, um modelo que tem 25 colunas por 15 colunas, um outro que tem 128 por... define as dimensões dos modelos usados nos painéis, e tem um outro módulo que define todas as fontes. Então são criadas fontes manualmente para ser usada nesse software, porque não pode ser implementado do lado assembly da coisa. Eu faço do lado Python e só transfiro depois as letras marcadas. Como seria esse módulo de fonte, por exemplo? Deixa eu pegar um exemplinho aqui. Ctrl menos, mais um Ctrl menos, mais um. Ficou demais, espera aí. Ok, dá para ver que é um Z ali? Dá, né? Então, na verdade, esse aqui é uma fonte, o nome do módulo Python é fonte 6x3, tem um nome, que é uma variável, mais a largura e a altura, e uma definição que é um dicionário, certo? Onde cada uma das letras é feita dessa definição, ou seja, a gente tem espaços e x's. X's? Tem espaços e x, enfim, para definir o que pinta e o que não pinta, certo? Acho que todo mundo entendeu. X's foi forçado. Mais alguns componentes, como por exemplo o componente mapping, que faz o mapeamento dessa matriz de espaços e x para uma sequência de bytes esperadas para o lado da coisa, vamos dizer assim. Um módulo itinerário sugestivo em relação ao nome do software, que implementa, vamos dizer assim, o protocolo que a gente definiu em comum acordo, como é que as mensagens têm que ser codificadas, o arranjamento dos bytes, enfim, esse tipo de coisa. Altamente seguido industrial ao extremo esse módulo, não pode ser liberado ao público. E o módulo LED, vamos dizer assim, que é toda a lógica da parte gráfica da coisa. O módulo de comunicação, que tem que abstrair a comunicação serial
basicamente implementando o método send e receive, porque cada versão do Windows implementa uma forma diferente de comunicar em módulo serial, então eu abstraí no Windows, bom, já vou falar. E o Glade, que é a definição gráfica da coisa. Então, a definição gráfica é diferente da lógica da aplicação, que é diferente do mapeamento, que é diferente da forma como as coisas são transmitidas. Mais um bônusinho, nós temos unit tests, a última vez que eu rodei 98 testes em 0.029 segundos. Tem uma documentação da definição, basicamente, das três versões até hoje, protocolo 1, 2, 3, mais como criar novas fontes, como construir, como instalar. Alguns problemas que a gente encontrou. A implementação serial do Windows é altamente bugada. Cada versão 95, 98, 2000 XP tem uma forma diferente de comunicar. Então a gente teve que virar algumas noites para... Manda um byte agora, espera 5 milissegundos e aguarda, agora muda o baud rate, faz uma mágica, inverte, faz alguma coisa. Quer dizer, eu estou brincando um pouco, mas é realmente bastante complicado, a gente teve que fazer. A última versão que rodou do GTK no Windows 95, que é uma das necessidades, foi a 2.14, alterações diárias precisavam que tivesse teste e a licença não está definida. Bom, funciona? Vamos ver. Aumenta, Dornelles. Calma, é gráfico, né, tia? Ok. Dá para ler? Não dá para ler nada, mas enfim. Tem os painéis definidos aqui em cima, principal auxiliar interno, certo? Aqui nós teremos as várias descrições, bota uma descrição aqui, tem os modelos definidos aqui. Vou pegar um de 10 por 96, maior embaixo. Vou definir uma fonte aqui como sendo 10 por 11 e vou fazer o famoso Hello World. Certo? Ficou maior do que a coisa ali. Eu posso diminuir um pouco a fonte, então. 6 por 3, ficou no centro. Posso inverter, posso descentralizar, enfim. Posso fazer várias das coisas. E depois, como parte final, simplesmente enviar itinerário completo, que simplesmente pega isso, codifica, manda pela serial e aparece depois no display lá. Basicamente é isso. Perguntas? Não, tem mais um slide. Mais slide? Futuro. Adicionar suporte a cores. Implementar um editor visual para a gente possa botar dois textos um em cima do outro. E buscar gente para trabalhar nisso, porque eu não vou ter mais tempo. Então, se depois alguém quiser trabalhar, dá um toque que a gente vai resolver o problema da licença. Enfim, porque a princípio eu quero liberar isso como GPL, mas tem que ver as restrições do contrato que ainda estão abertas. Obrigado. O pessoal que vai trabalhar está inserido no mesmo valor que ele te pagou? A princípio sim. A princípio sim. Dá para negociar. Ela estava pensando nisso. Tem uma pergunta? Perguntas. Dou-lhe uma. Dou-lhe duas. Lá vem encerra, socorro. Dou-lhe três, acho que não temos perguntas mais. Okay. Próxima palestra.